Metafísica, o estudo das realidades que estão fora do nosso alcance. Por milênios, tem capturado a imaginação do ser humano, consumindo o pensamento e a autenticidade, deixando um eco de vazio existencial. Mas com a ascensão da genética e as suas revelações sobre a essência da vida, a questão que se impõe é: poderá a metafísica sobreviver em um mundo onde as experiências concretas estão modificando o nosso entendimento da realidade? Pensamento metafísico. Metafísica. Metaphysical implications. Metaphysics. Metafísica. Imagine que você pudesse apagar do seu DNA todas as doenças hereditárias, inclusive esse transtorno mental chamado metafísica, e escrever por cima um texto poderoso, aumentando em 1000 vezes a sua confiança e autoestima. É que a ascensão da genética como campo dominante da ciência desafia as bases da metafísica de maneira profunda e decisiva. Genética. Engenharia genética. Engenharia genética. Uma tecnologia de edição de genes, em que é possível cortar uma sequência de DNA em uma célula e substituir ela por outra sequência. Então é como se você apagasse uma parte do DNA com uma borracha e escrevesse uma outra coisa ali no lugar. Eu sou Matheus Felício e seja muito bem-vindo ao canal de alguém que não leva a metafísica muito a sério. Metafísica diz respeito ao domínio das verdades absolutas. É o domínio dos princípios universais e imutáveis que supostamente constituiriam a essência e o destino final do ser humano. A filosofia metafísica nasce de um cérebro atormentado. Por isso se preocupa com realidades imaginárias. Mas agora ela é confrontada por um campo científico que lida diretamente com realidades concretas. A tendência é que, à medida em que a genética avance, a metafísica se torne cada vez mais relegada a um papel secundário, como uma relíquia de uma era em que o conhecimento ainda não havia alcançado o nível de precisão que temos hoje. Por isso, o melhor conselho para quem gosta de filosofia é estudar genética, porque é ela que responde às perguntas que a filosofia metafísica jamais soube responder, como, por exemplo, qual é a essência da vida? Quando Platão apontava para cima, indicando o caminho para a essência da vida, ele não imaginava o tamanho do equívoco que isso significa. E hoje já se sabe, com apenas 4 letras, que a essência está dentro de nós mesmos, no interior de cada uma de nossas células. Uma essência que não é imutável, como se pensava. Muito pelo contrário, o DNA é extremamente mutável e flexível, e tanto o seu quanto o meu DNA já não são idênticos àqueles que tínhamos ontem. The most common kind of change in DNA is the simple swap of one letter or base, such as C, with a different letter, such as T, G, or A. In any day, the cells in your body will collectively accumulate billions of these single-letter swaps, which are also called point mutations. Mas já havia alguém que era ainda mais experiente em questões de mutação. Ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas, e o próprio ser já se modificou. Tudo isso é para enfatizar que há uma enorme diferença, um verdadeiro salto em passar de um princípio imutável e eterno para o descobrimento de um princípio tão mutável e frágil quanto o DNA. E o mais impressionante é que tanto o meu quanto o seu DNA são únicos e exclusivos, e nós nunca conseguiremos ser uma outra pessoa. Genética é o estudo dos genes. Genes são pequenas sequências de DNA que codificam proteínas. Os músculos são pacotes de proteínas. O cérebro também é um músculo, e todo pensamento tem um pontapé inicial nos genes. E isso é o suficiente para tirarmos não apenas Platão do jogo, mas também Descartes, que acreditava que o pensamento e a essência são imateriais e estão fora do corpo, ou seja, além do mundo físico. Compreendi que eu era uma substância cuja essência consiste exclusivamente no pensar, e que o pensamento não precisa de nenhum lugar, nem depende de nada material, de modo que o pensamento pelo qual eu sou o que sou
é inteiramente distinto do corpo. Pelo visto, Descartes estava perdido no universo, pois enquanto o DNA é a essência do que nós somos, o genoma é o conjunto total de DNA de um organismo. O projeto Genoma Humano foi a primeira tentativa de mapear o conjunto dos nossos genes. Começou em 1990 e terminou em 2003. O Genoma foi o maior projeto científico já feito para desvendar o gene humano. O projeto Genoma abriu uma porta para o entendimento de nós mesmos em um nível que nunca imaginamos. Até recentemente, a história da vida na Terra foi interpretada pelo ponto de vista metafísico, que simplifica um processo extremamente complicado, sugerindo uma trajetória linear em direção à perfeição, onde o homem ocupa o lugar mais alto da existência. Você conhece isso pelo nome de antropocentrismo. Mas com o avanço das ciências biológicas, isso se transforma em mito, pois o antropocentrismo se baseia na ideia de que a essência do homem é divina. Porém, as descobertas da ciência deverão cada vez mais tomar corpo na sociedade. E então a humanidade criará um futuro muito mais poderoso do que essas caricaturas e rabiscos de ficção científica. Making people smarter, stronger, maybe more attractive. Pode-se dizer que o Projeto Genoma é o estudo preliminar para o surgimento dos homens do futuro, pois desde que se conhece a essência da vida com um método científico, sem especulações metafísicas, e desde que é possível reescrever o nosso próprio texto diretamente no DNA, agora é só uma questão de tempo para que se abra um novo capítulo na história da humanidade. Considerando que Nietzsche seja o primeiro filósofo do futuro. Que é o macaco para o homem? Uma zombaria ou uma dolorosa vergonha? Pois é o mesmo que deve ser o homem para o super-homem. Uma zombaria ou uma dolorosa vergonha. Transforming the human race. Mas não há nada fácil no caminho que leva até o futuro, pois ainda existem forças de estagnação. Königsberg, Alemanha. Ali nasceu e viveu o filósofo Immanuel Kant, que criou uma fundamentação da metafísica dos costumes, um livro onde ele investiga supostas leis absolutas e universais na tentativa de criar um império moral na Terra, onde todos agiriam segundo o imperativo categórico, que é uma norma ou mandamento pré-estabelecido. O imperativo categórico não é limitado por nenhuma condição e se pode chamar propriamente um mandamento. Uma lei que tenha de valer moralmente, como fundamento de uma obrigação, tem de ter em si uma necessidade absoluta. A proposta de Kant rejeita as características únicas e individuais que tornam você quem você é. Essas características únicas e individuais deveriam ser eliminadas pelo bem de todos. Ou, em outras palavras, você deixa de ser você para se tornar uma cópia sem graça de todos os outros. Mas veja que espantoso. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, divulgada pela ONU em 1948 e em plena atuação, deseja levar o mundo a uma paz perpétua, conforme o processo racional de Kant. Esse homem desmiolado é um dos filósofos mais influentes do mundo. Mas deixemos Kant de lado, pois o que eu vou falar agora parece até piada. Os magnatas da tecnologia querem ser heróis e alertam a humanidade contra os perigos da inteligência artificial. Has the potential of civilizational destruction. Why would they want to kill us? They don't want anything. And yet, Bill Gates, Sam Altman, and hundreds of other tech leaders recently signed a 22-word statement that shocked me. I'll just read it to you. Mitigating the risk of extinction from AI should be a global priority alongside other societal scale risks such as pandemics and nuclear war. Colocar a inteligência artificial no mesmo nível de risco de pandemias e guerras nucleares. Isso só pode ser piada. A inteligência artificial é um software que obedece a modelos de programação. E sendo assim, o perigo não está na inteligência das máquinas. O perigo está no pensamento perturbado deles mesmos, que fazem a programação. No fundo, o que os magnatas da tecnologia estão com medo é do potencial que a inteligência artificial tem para fazer cálculos avançados de engenharia genética. Pois com o auxílio dessa tecnologia para o aperfeiçoamento da essência humana, surgirá na Terra pessoas que não se preocupam com eles.
E quanto mais percebemos que os amigos da estagnação estão em todos os lugares, mais clara e evidente se torna a concepção de que nós, enquanto humanidade, ainda estamos muito atrasados em relação ao nosso próprio potencial. O genoma humano é um portal para uma terra encantada. São 3 bilhões de letras que formam um texto misterioso, uma história em curtos capítulos, que se dividem em versos, muitas páginas em branco, linhas inconscientes e pontos de mutação. Pode parecer estranho quando ouvimos isso pela primeira vez, mas nós podemos encontrar em nosso DNA genes de aves, felinos e plantas. É que no meio de 3 bilhões de letras que constituem o genoma humano, a inteligência artificial consegue identificar sequências de DNA que são as mesmas de outras espécies. Pelo ponto de vista do conjunto de genes do nosso DNA, nós não somos melhores do que as outras espécies. A maior diferença entre nós e os demais seres vivos não está na essência, mas na aparência. Contudo, nós criamos ambientes diferenciados e carregamos conosco essa máquina ultra sofisticada que é o cérebro. O cérebro humano é relativamente maior do que o cérebro dos outros animais e consome quantidades de energia absurda, 20% da energia total do corpo. E esse alto consumo de energia é o resultado de infinitas variações genéticas que ocorreram em milhares de anos e foram transmitidas de geração em geração, até chegar a nós. Quem acompanha os meus vídeos sabe que eu tenho uma enorme satisfação em mostrar os pontos fracos da metafísica de Sócrates e Platão, porque eles confundiram as coisas. Mas ao mesmo tempo, eu sei que ninguém tem culpa por ter um cérebro que consome tanta energia, capaz de inventar todo tipo de fantasias e acreditar nessas mesmas fantasias como se elas fossem a mais pura realidade. Mas considerando que a genética é o estudo da essência da vida, e considerando também que a filosofia metafísica passou longe de explicar a realidade, podemos finalmente considerar a nós mesmos que não levamos metafísica muito a sério como sendo os primeiros homens do futuro. E essa é a minha experiência filosófica e audiovisual para comemorar a vitória da genética.